E aí, como que você tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Família Investcast, o podcast da família investidora. Cá estamos nós, Nilson, novamente continuando a jornada, né? Mais um episódio aí para nossa nova temporada. E para você que chegou aqui de paraquedas, eu sou Thiago Bernardes e estou com o... Nilson Dias, fundador aqui da Família Investidora. E nesse podcast nós te ajudamos a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. E ouço dizer, no mínimo 3 vezes maior, não é isso, Nilson? Depende do que o cara tá comparando, né? Se for com o INSS, eu acho que é muito mais. É muito mais. Gente, e tá sendo uma jornada muito legal essa temporada, com muitas perguntas, muitos conhecimentos novos que nós fizemos questão de trazer para vocês. Thiago, só lembrando o seguinte, tá? Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, a gente vai ter o nosso evento, o Grande Plano, Como Investir no Exterior. As aulas vão ser sempre às 8 horas da noite, horário de Brasília, e a gente vai trazer todo o passo a passo, por que você deve investir com ETFs, por que você deve ter uma carteira global. E o conteúdo que a gente vai trazer serve para brasileiros que moram no Brasil e que querem ter uma independência financeira, mesmo morando no Brasil. Serve para os brasileiros que moram no Brasil e querem se aposentar fora do Brasil. E também vai servir para aquela pessoa que já deu o passo, já está fora do Brasil, está ganhando em dólar, em euro, e também quer aprender a diversificar os seus investimentos de forma global. Então aqui na descrição do vídeo a gente colocou o link para você se inscrever e também entrar no grupo de WhatsApp. E também na tela tem um QR Code, tá vendo na TV? Pode escanear o QR Code aqui e poder entrar. Você é muito bem-vindo a participar do Grande Plano, Nilson. Isso aí. E como de costume, né, os episódios vão saindo ao ar e os comentários vão aparecendo, sim, os desafios vão aparecendo, as provocações nisso vão aparecendo. Eu vi muita provocação, e provocação é polêmica, é corte, e eu fiz sim, questão de trazer para você as principais perguntas que essa temporada de podcast trouxe pra gente. Porque, querendo ou não, a gente mexe no vespeiro, né? Sim. O vespeiro mexe nas crenças das pessoas, muitas crenças sendo trazidas à tona, e as pessoas ficam, elas resistem. Elas falam assim, poxa, mas será que isso é verdade? Ah, esse cara é mentiroso, esse cara é maluco. Inclusive foi até colocado como maluco dos ETFs aí, né, por um grande influenciador aí, não vamos falar o nome, mas enfim, segue o jogo. E eu trago para você essas perguntas, né? Afinal de contas, como se fosse um vôlei, levanta e você corta. Né? As perguntas dos seguidores, as que mais repercutiram nas redes sociais. E sem mais delongas, aqui é a hora de responder, aqui é a hora de você trazer realmente a resposta clara, com muita contextualização, com muitos dados. Afinal de contas, gente, a família investidora, ela é sustentada não é por teorias, mas sim por comprovações. Então, chegou a hora de a gente trazer essas perguntas. Primeira pergunta que as pessoas elas se sentem, será que ele pegou no meu calo, né? Teve muita gente perguntou, classificou os ETFs como uma bolha que está prestes a estourar. Por que isso quer dizer isso? As pessoas estão achando que é algo novo que está aparecendo o ETF. A palavra ETF é muito pouca difundida no Brasil. E as pessoas estão achando como moda. A modinha do ETF. Logo vai estourar a bolha, porque todo mundo vai para esse investimento e vai estourar e eu vou perder dinheiro. Então, eu faço essa pergunta. Os ETFs são a próxima bolha que vão estourar? Os ETFs existem desde 1976. E desde que eles foram criados, eles entregaram aí, em reais, né, uma performance de IPCA mais 15%. O que é IPCA, para a pessoa poder contextualizar? 15% de ganho real acima da inflação anual. O pessoal tá agora todo mundo de rabo quente com IPCA mais 6, né? E o ETF te entrega IPCA mais 15. Então, se fosse uma bolha, em 50 anos já teria estourado, né? E esse tipo de desconfiança ele acontece com qualquer investimento novo. Aconteceu muito com os fundos imobiliários, que também são muito novos. Os fundos imobiliários têm pouco mais de 30 anos de existência. No início, muita gente teve desconfiança, se tornou uma classe de ativos sólida no Brasil, a qual eu bato muito, mas bato porque as pessoas trazem isso para a carteira no momento errado e na proporção errada, né? Numa fase de acumulação não faz nenhum sentido você ter 50%, 25% de fundo imobiliário, quiçá 100% de fundo imobiliário, como algumas pessoas fazem. Nem na fase de usufruto também, onde, na minha opinião, não deveria passar de 15% a sua alocação
em fundos imobiliários. Então, o ETF não é uma bolha momentânea. O que as pessoas podem alegar é que a Bolsa Americana pode estar sofrendo uma bolha, né? Visto que, se você pega uma carteira de ETFs, fatalmente Bolsa Americana vai ser pelo menos 50% do investimento, né? Da alocação de um ETF global. E aí, podem alegar que a Bolsa Americana está sofrendo um momento de bolha. Só esse ano ela já fez 30 topos históricos. E, historicamente, a Bolsa Americana faz um topo histórico a cada 17 dias. Então, se você falasse, não vou comprar um ETF porque ele tem muito Bolsa Americana, você não ia investir de maneira nenhuma. Você ia acabar ficando só investindo no Brasil, que não faz topo histórico desde 2008, quando a gente olha em dólar, e teria perdido aí toda essa valorização. Pode haver uma correção na Bolsa Americana? Pode haver. O Fed já sinalizou de que ele deve começar a cortar a taxa de juros americana no final desse ano de 2024. Fed é o... É o órgão federal americano, que né? regulamenta lá. Que regulamenta. É equivalente aqui ao nosso Banco Central, digamos Boa. assim, nosso Copom, que regulamenta ali as taxas de juros, né? Então, o Fed já sinalizou de que ele vai começar o corte de juros provavelmente no final desse ano. Se a gente olha historicamente a Bolsa Americana, quando todo mundo pensa que não, agora a Bolsa vai disparar porque os juros vão começar a cair, é o contrário. Nas últimas vezes em que os juros subiram e começaram a ser cortados, a gente chama do Fed pivotar, né, ele começar a cortar os juros, aí que a Bolsa cai. Por mais contra-intuitivo que isso aconteça. Então, pode haver sim uma correção na Bolsa no ano que vem. Vai ser uma oportunidade de compra, como sempre foi. E isso, para quem está investindo para 10, 15 anos, não faz a mínima diferença. Porque cada aporte que você faz representa menos do que 0,01% do seu dinheiro total, né? Imagina que você vai terminar com um patrimônio de $300 mil ou de $600 mil. Só que o que está saindo do seu bolso são $500 por mês. Isso representa muito pouco do seu patrimônio final, né? Então, literalmente não faz diferença se tem bolha, se não tem bolha, porque imagina que você está comprando ativos que te pagam dividendos. Quanto mais cotas, mesma lógica do fundo imobiliário, tá, Thiago? Quanto mais cotas você acumula de ETF, mais dividendo você recebe, mais as suas cotas valorizam. Então, no final da sua jornada, quando você chegou lá em $300 mil, $600 mil, 80% do dinheiro não saiu do seu bolso. É dinheiro novo, que é a valorização do ETF e dividendo que você recebeu. 20% é o teu aporte que saiu ali. Então não faz diferença. Porque como a bolsa sobe caindo, e lá na frente você vê um ETF multiplicando por 20 vezes, como aconteceu com o VO, por exemplo, lá na frente, pouco importa se você pagou 100 ou 120 num ETF que vai multiplicar 20 vezes, entendeu? E aí, agora, o Brasil vive o momento da taxação das blusinhas, né? A taxação dos 20% lá, das compras até $50. Assim, o brasileiro, ele é enviesado pelos momentos que a economia brasileira coloca, né? Vamos taxar tudo, inclusive agora as comprinhas dos sites chineses e tudo mais. E a pessoa, por viver isso, ela sempre vai alocar que tudo que ela está vivendo tem taxação. E aí, eu preciso fazer uma pergunta, porque trouxe nos comentários, né? Você está colocando seu dinheiro em risco ao investir em ETFs? Na verdade, você está tirando o seu dinheiro do risco, porque você acabou de falar. O Brasil, você é politicamente instável, economicamente instável, você não tem segurança nenhuma nas leis. Do dia para a noite, o ministro ou o presidente faz uma medida provisória com implementação imediata. Isso virou uma piada no cenário internacional. Uma medida provisória com implementação imediata, né? Foi o que aconteceu recentemente. Então, colocando o seu dinheiro para fora, você está tirando o Brasil do seu dinheiro, está tirando todo esse risco. A sua vida já tem muito risco, Brasil. Seu emprego, você pode ser demitido. O seu custo de vida, gasolina, carne, tudo pode subir, aluguel, de forma vertiginosa, muito rápido. Dólar pode disparar. A gente já teve várias vezes na história do real disparadas do dólar de mais de 50%, 60% em períodos menores de um ano. Tu imagina o dólar agora, a 5,40, disparar para 6,80. Isso já aconteceu. Pelo menos 6 vezes nesses 30 anos. O dólar disparar 50%, até 70% num período de um mês, num período de 13 meses. A Avenue publicou um carrossel esses dias
mostrando essas disparadas que o dólar já deu em um mês, em 13 meses. Cara, 70%, 80%. Ah, depois corrigiu. Corrigiu, mas subiu e se estabeleceu num patamar mais elevado. Então, colocando o seu dinheiro para fora, mesmo que você não pretenda sair do Brasil, a gente sabe, o Brasil, dependendo de onde você mora, é o melhor lugar do mundo, vamos dizer assim. A gente não tem muito dos problemas que tem lá fora. É furacão, é guerra, é imigração de pessoas que não têm alinhamento com a sua cultura, por exemplo, um excesso de pessoas da cultura islâmica, outras culturas, o que acontece na Alemanha, vários outros países. Então, o Brasil ele é muito blindado de várias coisas. O pessoal fala que Deus é brasileiro, né? Em vários aspectos, sim. Só esqueceu de colocar um pouco de Deus ali no aspecto humano, político, aqui, né? Então, o Brasil é muito bom. Tem gente falando, Nilson, tudo bem, eu entendo que o ETF é melhor, entendo que ele rende mais, entendo que é mais seguro, mas eu não tenho intenção nenhuma de sair do Brasil, né? Por isso que eu falo. Então, o teu risco Brasil, ele vai ser de praticamente 100%, porque se você mora no Brasil, está sujeito a todos os aumentos, perda de valor do real, você precisa, mais do que ninguém, você que vai ficar no Brasil, dolarizar ou colocar teu patrimônio em euro, em moedas fortes, e investir lá fora, nas maiores empresas do mundo, que inclusive são as maiores pagadores de dividendo. Isso vai te fazer o quê? Ter poder de compra de gringo morando aqui no Brasil. Então não importa se a gasolina subiu, se o aluguel subiu, se o dólar disparou, né? Quanto mais o dólar disparar, mais poder de compra você vai ter. E aí começa aí também as provocações. Aí eu vou partir para a provocação dessa pergunta, porque... Carlão mandou pergunta? Ixi, será que o Carlão mandou pergunta? Ê, Carlão. Carlão ou o CH, né? Vamos lá. Seguindo o jogo aqui, Nilson. As pessoas... existe alguma coisa que eles sabem que a gente não sabe? Foi uma das coisas... Um comentário que foi colocado. E eu acho que ele quis dizer com a seguinte manchete. Mais de 40 bilhões de reais foram tirados do Brasil nos últimos tempos, né? E aí, bilhões é um público aí que já está... O que será que eles estão vendo que o Brasil é um país que não é mais bom, que não é legal para investir? O Brasil já não está sendo tão interessante. E eu te faço a pergunta, né, partindo disso. Como investir no exterior pode transformar você em um milionário, já que os bilionários estão tirando dinheiro fora do Brasil? Sim, esse sinal de alerta de mais de 40 bilhões de reais saindo da Bolsa Brasileira, né? Com certeza esses caras tomam os melhores cafés, né? Não digo da melhor qualidade, mas sentam nas melhores mesas com os CEOs das empresas. Então eles têm informações muito privilegiadas, né? Para estar tirando o dinheiro do Brasil e colocando em outros emergentes, como Índia, China, Ásia em geral, né? E principalmente a Argentina, se você olhar o gráfico desde que o Milei tomou posse, né, praticamente todo esse dinheiro que saiu aqui do Brasil, vamos dizer, proporcionalmente ele foi para a Argentina, né? Que inclusive subiu mais do que a Bolsa Americana. O ETF de Argentina subiu mais do que a Bolsa Americana, né? Então, é muito... Os ETFs, eles te proporcionam chegar a esse 1 milhão de reais, ou, se você for mais ousado, 1 milhão de dólares, de forma mais rápida e segura. Primeiro, pelo fator de multiplicação dos ETFs serem consistentemente melhores do que aqueles que você consegue perseguir com uma carteira de fundos imobiliários ou de ações de dividendos, né? Segundo, pela segurança de você saber que não vai chegar um presidente de um país fazer uma medida provisória e te ferrar ou confiscar o seu dinheiro, ou ferrar tanta economia do país que, não importa se a ação subiu de 40 para 60 reais, se a inflação foi de 20%, não mudou nada para você, entendeu? Só trocou 6 por meia dúzia, né? Então, para ficar milionário, o veículo ideal são os ETFs, né? Isso aí, sem sombra de dúvida. Mas aí o pessoal, eles especulam muito sobre isso, né? Porque quando você tira o dinheiro do Brasil, e aí tem grandes volumes saindo, ninguém vê isso, né? Aí tem uma notícia que saiu, os caras vão... O que eles sabem que a gente não sabe? Essa é uma pergunta que eu quis trazer para você, mas o que tem por trás da pergunta? Quer saber? Eu quero ter 1 milhão em ETFs? Cara, ter 1 milhão em ETFs não muda a sua vida. O que muda a sua vida? É você ter a renda passiva, né? Que é o fragmento que o ETF vai te dar para manter o seu custo de vida. E eu te repasso a pergunta, porque aí o nome renda passiva ele também é utilizado para outros investimentos, inclusive em imóveis, né? E eu te faço a pergunta que, gente, é possível viver de renda passiva investindo somente em ETF? Sim.
vai depender do seu perfil. Você pode escolher os ETFs que pagam dividendos mensalmente. Existem vários ETFs que pagam dividendos mensalmente, só que os deseducadores financeiros não conhecem. E aí a coisa que... Toda vez que eu falo de ETF, vem alguma pessoa desinformada, porque segue só os grandões aí. Ah, mas ETF não paga dividendo mensal. Existem milhares de ETFs que pagam dividendos frequentemente e muitos deles pagam dividendos de forma mensal, tá? Aqui mesmo no Brasil você tem ETFs brasileiros que pagam dividendos de forma mensal. É o melhor caminho? Mostrei lá no nosso evento passado que quando você escolhe um ETF que ele foca em empresas pagadoras de dividendo, esse não é um bom filtro. Por exemplo, as empresas que mais cresceram no Brasil, falando de Bolsa Brasileira, não são aquelas que pagam dividendos. Né? As empresas que mais crescem lá fora não são aquelas que pagam dividendos. Você pega uma Super Microcomputer, por exemplo, que é uma empresa que cresceu muito num período curto agora, ela produz data centers para inteligência artificial. Aonde roda o ChatGPT, não é um computador normal. Nossa, pelo amor de Deus. Não é um data center normal. É o senhor computador, né? Então a Super Microcomputer, a Applied Digital, são empresas que fabricam computadores para rodar sistemas na nuvem de inteligência artificial. Foi uma empresa que explodiu, né? E eu tenho ela porque está dentro dos meus ETFs, obviamente, né? Então, quando você pega empresas como essa, elas não pagam dividendos. E a gente está falando de empresas que fizeram 10x, 20x, cara, num período muito curto. Você nunca vai capturar isso se você focar em dividendo, né? Agora, Nilson, faz muito bem para mim pingar o dividendo todo mês. Eu sou viciado nisso. Sacia minha vontade de ver o dinheiro entrando, né? Eu gosto disso, me estimula. Tudo bem, escolha ETFs que pagam dividendos, mas não concentre só neles. Porque se você fizer isso, você vai ter um resultado pior. Na fase de acumulação, o dividendo te atrapalha. Porque ele faz você... É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari, você está numa autobahn... Você está numa autobahn Alemanha, que não tem limite de velocidade. Você pode meter 300 por hora ali na sua Ferrari. Ninguém vai te multar. Só que você resolve andar com o freio de mão puxado. É isso que você está fazendo quando você foca a tua fase 1 no processo no filtro de dividendos. Se você fala, não, eu quero ir o mais longe, o mais rápido possível, você vai baixar o freio de mão ali da tua Ferrari e o céu é o limite. Tanto que a gente tem ETF que fez 20x, 30x, vários ETFs que entregaram resultados como esse, que não pagam dividendos, não são focados em dividendos. E aí, isso causa até uma certa inveja, né? Porque os comentários que eu tô pescando aqui e trazendo para você, que vai ilustrar minha próxima pergunta, ele aponta ETF como se fosse o melhor investimento do mundo. Foi colocado por um seguidor aqui, né? E eu te repasso a pergunta. É verdade que os ETFs oferecem os maiores retornos do mercado? Sim, porque de forma... Se você escolher o caminho normal, que a gente chama de stock picking, ou pegar ações individualmente, né? Você vai acabar com uma carteira com 25 ações, né? E talvez 15 fundos imobiliários, se a gente estiver falando de mercado brasileiro. Essa carteira é muito difícil ela bater um IPCA mais 15, por exemplo, que é o que você teria conseguido investido simplesmente no VOO, tá? Então acaba que você vai ter momentos de ciclo de commodities, né, falando de Bolsa Brasileira, em que você vai conseguir um resultado maior do que o ETF, só que aí vem a regressão à média e puxa o teu tapete. Quando a Bolsa cai, que é o que está acontecendo desde 2008, basicamente, né, a Bolsa Brasileira, quando a gente olha ela em dólares, você vê que você fez mais 30% no ano, só que no outro ano caiu 50%, entendeu? Várias empresas, Thiago, que fizeram fundo na pandemia e que as pessoas pensavam, não tem como cair mais, agora em 2024 elas estão valendo 40% a menos do que aquele fundo lá de 2020. Você tem noção de como que a nossa bolsa deteriorou? E tá caindo tanto que a gente não percebe, né? Porque o brasileiro ele é muito imediatista, né? As notícias são tão frequentes, porque o cara não lembra do semestre passado. Número, o cara fica envolvido, hipnotizado na narrativa. Porque aparece do giro da bolsa, do carinha lá que fala notícia. E aí, o cara também esquece de olhar a bolsa brasileira em dólar. Porque o dólar já tá 5,44, 5,50, bateu recentemente, né?
e estava 4,80. Então, além da bolsa ter desvalorizado, a nossa moeda desvalorizou, né? Então, se você pegar o EWZ, que é o ETF que mostra a bolsa brasileira, você vai ver uma pernada para baixo agora violenta, entendeu? Então, é muito danoso esse comportamento de stock picking, principalmente quando você é um iniciante, você acha que você é sabido e você tem aquela sorte de iniciante de pegar um mercado subindo, por exemplo. Muita gente, os especialistas de plantão aqui nos comentários, né, que sabem tudo, muitos deles começaram a investir em 2020. E aí pegaram uma recuperação da Bolsa de Valores, né, que foi até os 135 mil pontos, ali fizeram muito dinheiro, estavam se achando muito sabidos, né, comprando várias ações, principalmente IPOs, né, empresas novas na Bolsa, a preços absurdos, todos caíram. Agora o cara olha para trás e fala assim, a regressão à média me pegou, me fudeu, porque minha carteira tá negativa, eu comprei topo e tô desesperado agora para vender no fundo. Não, mas me falaram que é para comprar mais, que a bolsa tá barata. A bolsa tá barata desde 2008. Pode ser que ela nunca mais volte. Não olha a bolsa brasileira em real, você tem que olhar ela em dólar. A bolsa está barata desde 2008. A bolsa japonesa ficou 40 anos barata. E voltou recentemente. Você tem estômago de ficar 40 anos comprando bolsa porque a bolsa tá barata? Ou você prefere comprar uma carteira global que tá te rendendo aí no mínimo 15% ao ano, em termos nominais, né? Nos últimos 40 anos. Você imagina, então mesmo cenário. 40 anos, a bolsa do Japão só caindo e tentando subir, e o teu dinheiro, você botou 10 mil aqui, passou 40 anos, você continua com 10 mil. Imagina essa situação. A inflação acabou com o poder de compra dos 10 mil, mas chegou 40 anos, você está com o mesmo 10 mil. Tá olhando lá, tá impecável os 10 mil reais. Exatamente. Ou você comprou uma bolsa global, né, um índice global, que rendeu 15% ao ano, e aí, cara, em 40 anos, ele mais do que quadruplicou, quintuplicou o seu dinheiro. Quando a gente fala em dólares, seu dinheiro teria dobrado 4 vezes. Em dólar. Caramba. Em real, cara, eu não ouso nem fazer essa conta de cabeça, mas deve ter chegado a uns 16x aí, pelo menos. E aí eu repasso uma outra pergunta, agora que você já tá inflamado nesse viés, porque quando a gente coloca esse assunto em pauta, vem os seguidores, a gente tá muito ouvindo vocês, tá, pessoal? A gente tá, de fato, observando cada comentário de vocês, e a gente vê uma pessoa perguntando assim, mas ele tá falando uma coisa que eu nunca ouvi, né? E aí eu te faço a pergunta, que eu tô pegando a crítica dele e transformando em pergunta para você, né? Os fundos imobiliários são uma armadilha financeira disfarçada de investimento seguro? Com certeza, né? O nosso jurídico e o Código Civil não me deixam falar o que eu acho que é a verdade sobre os fundos imobiliários, tá? Mas o que eu posso te falar é o seguinte, é uma indústria multimilionária que foi construída com muito esforço aqui no Brasil, tanto de se criar uma cultura, né? Já que o brasileiro tem essa cultura dos imóveis e do aluguel, é uma coisa muito forte na gente. Então se aproveitaram disso para pegar um segmento que já existia em outros países, Portugal tem fundo imobiliário, Estados Unidos tem os REITs, né? E aí eles fizeram aqui no Brasil incentivado, ou seja, é livre de imposto de renda, o dinheiro que cai na sua conta, né? Só que não te contam a outra metade da história. Primeiro, as taxas de administração dos fundos imobiliários, elas são de 6 a 60 vezes mais caras do que as taxas de administração de ETFs. Então, a gente está falando de um percentual que incide em cima de todo o seu patrimônio. Você tem R$1 milhão, muitas vezes você vai perder 1%, 1,5%, 2% desse patrimônio, que é praticamente o que dá de dividendo, né? Parte dos seus dividendos, você vai perder só com taxas, tá? Segundo ponto, as cotas dos fundos imobiliários, teoricamente, é vendido que elas deveriam se valorizar pelo menos a inflação. Mentira, pegamos o IPCA dos últimos 10 anos. A nossa inflação foi de 75%. A média de valorização das cotas dos fundos imobiliários bons foi de 46% a 55%. Ou seja, ele ainda ficou uns 20% abaixo da inflação, valorização de cota. Terceiro, os proventos, sim, são corrigidos pela inflação porque eles refletem os contratos de aluguel. Os contratos de aluguel também são reajustados pela inflação. Mentira, muitos fundos imobiliários sequer pagaram proventos de forma contínua, alguns interromperam seus pagamentos durante vários momentos, inclusive durante a pandemia. Segundo, esses proventos não foram reajustados também
pela inflação. Então é uma indústria que ela foi construída em cima de várias mentiras, que de tanto serem repetidas se tornaram verdades, e as pessoas que... O QI médio do brasileiro é muito baixo, né? Inclusive dos próprios influenciadores, né? A maioria deles não sabe inglês. A maioria dos influenciadores brasileiros não é como... Nilson, você é arrogante? Sou. Já morei fora do país, falo inglês fluente. Eu não assisto conteúdo aqui no Brasil. O conteúdo que eu consumo é em inglês. Os caras não consomem esse conteúdo. E eles repetem mentiras de forma tão convincente que se tornam verdade. E aí aquelas pessoas que estão abaixo dos influenciadores, que usam eles como, cara, é o meu guru, cara, é o cara que eu acredito, né? Ouve aquilo ali, toma como verdade, não vai investigar. Se você fosse investigar, se for num site Investidor 10 com dinheiro, traçar uma linha do IPCA e você traçar a linha do seu fundo imobiliário sem o reinvestimento dos proventos, você vai constatar o fato que eu estou falando. Eles não valorizam a inflação. Se você analisar os proventos dos fundos imobiliários, não acredita lá no cara lá, Zezinho, Luizinho, Huguinho, não. Pega e estuda. Pô, você está confiando no teu dinheiro em diquinha da internet, Thiago? Você tem que estudar, né? Então estuda. Vá nos sites, vê quanto de provento, pega os... Nilson, aí você olhar para trás é fácil. Você pega os melhores fundos imobiliários. Será que você teria os melhores fundos imobiliários ou você teria caído na narrativa e até mesmo nos fundos imobiliários que foram indicados em relatórios pagos por casas de análise que são muito respeitadas, que têm perfis grandes no Instagram, que recomendaram o DEVA 11, TORD 11, HCTR 11. Tem gente que está até o talo com um fundo desse. Se você tem 4 fundos ruins na sua carteira, cara, esses 20% da sua carteira que caiu 70%, já azedou o caldo. Já azedou o caldo. E aí você traduziu muito bem. A mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Eu acho que isso é uma tradução dessa pergunta. E eu vou puxar agora para uma outra coisa do lado. Porque assim, fundo imobiliário é a primeira coisa que a pessoa que o gerente bancário te empurra, né? O gerente não. Vamos lá. Quem que empurra o fundo imobiliário para você hoje? O gerente de banco... Como que é a narrativa? Vamos lá, vamos entender aqui os atores financeiros. Né? O gerente de banco, o que ele vai te empurrar? Título de capitalização, para você ajudar ele, me ajuda aí. Bater meta. Fundos, porque os fundos, eles teoricamente são... teoricamente não, a construção dos fundos, né? A base científica dos fundos é pior do que o ETF e a taxa é 60 vezes mais cara. Aí o assessor de investimento da XP, dessas corretoras, eles vão te empurrar COI, fundo imobiliário, ação, essas coisas... Eu sou vítima do COI. Então, todo mundo acaba tendo um COIzinho ali, né? Só que, na real, o fundo imobiliário e ação não é o assessor que te empurra, porque ele não ganha muito dinheiro com isso. A corretora até ganha, tem que ter o dinheiro ali no Brasil, só que o assessor ele ganha dinheiro com produto, entendeu? Quem ganha dinheiro te empurrando fundo imobiliário e ação de dividendo são os maiores canais aqui do Brasil. Porque tem canal que você conhece, que eu não preciso falar o nome, o cara tem 1 milhão de assinantes, o cara tem 2 milhões de assinantes. Então, só a monetização de YouTube já coloca no bolso desse cara 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares todo mês. E ele quer te manter preso no canal dele. Você tem que consumir o conteúdo. Você tem que ver o giro da bolsa, o giro do mercado, o giro não sei o quê, a morning call, não sei o que lá, para você saber o que está acontecendo. Como se você soubesse o que está acontecendo, adiantaria alguma coisa para você ter uma performance melhor do que um ETF. Não, a ciência prova justamente ao contrário, né? Então, esses caras querem te vender relatório dos melhores FIIs, relatório das melhores ações, hora de comprar, hora de vender. Então, os deseducadores financeiros que movimentam essa indústria dos fundos imobiliários. E alguns deles, inclusive, são donos de empresas que produzem, que criam os fundos imobiliários, o que, na minha cabeça, deveria ser até proibido por lei, né? E você falou pouquinho, eu tô com 27 mil reais em COI, cara. 27 mil. R$1.000 em COI investido. E olha, isso foi antes da família investidora. Tá? Então eu sou das vítimas, dos assessores que me empurrou esse COI, cara. Mas aí, bom, que bom que eu não tô mais nessa. Nilson, vamos colocar outro mito aqui, outra mentira à tona, ainda puxando sobre eu vi isso acontecendo muito no nosso evento passado, né? Semana Investindo no Exterior, que é os dividendos, né? Já falamos um pouquinho agora nesse podcast, mas o mercado, ele está sempre em volatilidade, digamos assim, né? As ações de dividendos ainda valem a pena
no atual momento, né, com essa volatilidade de mercado? Ações de dividendos foram o pior investimento dos últimos 10 anos, tá? E quando você fala assim, eu vou comprar empresas baseado na frequência que elas pagam dividendos ou se elas têm dividendos crescentes, isso é uma forma de você peneirar. Você tem várias empresas para comprar, você fala assim, não, deixa eu botar aqui na peneira, eu quero peneirar e eu só quero que caia aqui no meu prato aquelas empresas que estão pagando dividendos crescentes, de forma consistente, frequente. Esse prato vai te deixar com fome. Porque as empresas que sobraram aqui em cima na peneira, elas de fato são as melhores, né? Então, esse filtro de dividendos que o pessoal vende como se fosse a melhor coisa do mundo, pelo contrário, se você está na fase de crescer patrimônio, escolher empresas que pagam dividendos é a pior escolha que você pode fazer. Você tem o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o VOO. E aí você tem o Nobel, que é um ETF que ele faz exatamente isso. Para estar dentro do Nobel, você tem que ser uma empresa que está há pelo menos 25 anos pagando dividendos de forma consistente e crescente, tá? Ou seja, está rolando inflação, o dinheiro está perdendo valor, se ano passado pagou $1 de dividendo, esse ano você pagou 1,5, 1,10, e o dividendo tem que estar subindo, tá? Você percebe que o Nobel, mesmo com dividendos reinvestidos, você teria um patrimônio menor do que se você simplesmente tivesse comprado as 500 empresas de onde você peneirou só as que pagam dividendos crescentes, entendeu? Então, isso é a maior mentira do mercado no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil é mais ainda. A maior mentira do mercado é que você deve selecionar ações ou selecionar ativos baseado em quanto que eles pagam de dividendos ou se eles pagam dividendos. Cara, Apple e Meta não pagavam dividendos. Até muito recentemente. Várias empresas muito grandes, né? Não sei, por exemplo, a Nvidia agora se tornou a maior empresa do mundo, né? Mais de 3 trilhões de market cap. Eu não sei se a Nvidia paga dividendo, acredito que não, entendeu? Então você deixa de capturar empresas muito boas com essa síndrome de só querer quem paga dividendo, que é uma carteira do cabeça branca aqui, né? Banco, saneamento, telecom, energia. Você tira uma série de... Tecnologia não faz parte da carteira dele. E é o que mais cresceu e possivelmente o que mais vai crescer na próxima década, né? E aí, eu tô pegando o comentário do José Silveira falando que, ó, eu não entendo nada sobre isso, tá? Tenho meus imóveis que estão pegando aluguel, isso que importa. Ele colocou esse comentário aqui nossa série. E eu queria te fazer uma pergunta, baseado no nosso amigo aqui, José Silveira, que deixou o comentário. Qual o potencial de valorização de um ETF em comparação com investimentos em imóveis? Porque o brasileiro adora imóvel, né? A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa e ela mostrou que o investimento em imóvel, ele mal corrige a inflação. Ele chega a perder para a inflação. Então imagina o seguinte, a gente acabou de falar que em 10 anos a inflação foi de 75%. Certo. Você comprou um imóvel por 1 milhão há 10 anos atrás. Se hoje ele está valendo 1.750.000, ele só valorizou a inflação. Você não teve nenhum ganho real com o imóvel. E pior, você ainda vai pagar 15% de imposto de ganho de capital em cima dos 750 mil que rendeu. Então, os 750 mil que esse imóvel rendeu, você acha que foi uma valorização, na verdade foi só correção da inflação e você ainda vai perder 15%, tá? Ah, Nilson, mas aí tem os aluguéis. Cara, dificilmente você vai conseguir mais do que 0,5% de aluguel, tá? Então, o teu ganho real é praticamente o da poupança com o imóvel, tá? Basicamente, vai ser um ganho igual ao da poupança. Com ETFs, você consegue, por exemplo, quem investiu no ETF americano conseguiu um ganho de 15% mais IPCA. Ou seja, pega a inflação, desconsidera ela, tá? E eu ainda consegui 15% acima da inflação. Então, com o imóvel, você perdeu 15%, porque você pagou o imposto de ganho de capital. Com o ETF, você conseguiu IPCA mais 15%. Então, é uma coça de lavada. Pergunta também do... Esse aqui é o outro José. José da Silva falou aqui também. Cara, a gente tá falando com pessoas mais velhas. Isso é legal dizer assim, né? O que ele falou da palavrinha? Ele, ó, não entendo nada. Eu só sei dizer que os CDBs é o que eu tenho na carteira. Chama carteira, né? Mas, ó, os CDBs são realmente tão seguros quanto os bancos querem que você acredite? Tem muito CDB aí pagando 130% do CDI, 200% do CDI,
E quando você vai analisar o grau de risco desses bancos, que são bancos pequenos, a gente não está falando de Itaú, Bradesco, de Bancão, a gente está falando de bancos de segunda linha. Eles têm um risco de insolvência, né, que é O considerável. que é uma insolvência, Nilson? É o banco falir, entendeu? E aí você tem que ativar o fundo garantidor do Banco Central e você tem que esperar 6 meses, passando ansiedade, para você reaver o dinheiro que estava naquele CDB. Então, não. Se você for comparar, por exemplo, CDB nada mais é do que você tá emprestando dinheiro pro banco. Se você quer emprestar dinheiro para alguém, empresta pra Apple, porra. Você pegar um bonde da Apple, é AAA, entendeu? Você tem 3 As de qualidade. A Apple tem tanto dinheiro em caixa, né? Sei lá, 100 bilhões de dólares, muito mais do que isso, né? É uma empresa de valor de mercado trilionária, que ela não vai te dar calote. É impossível. Primeiro porque ela tem um produto que virou necessidade mundial, que é o iPhone e os iPads e todos os equipamentos que ela produz, né? Então, o mundo hoje é dependente dessas ferramentas. Segundo, ela tem muito caixa. Então, se é para você emprestar dinheiro, se é para longo prazo, seu dinheiro não deveria estar no CDB. Dinheiro de longo prazo ele tem que estar em moeda forte e em investimentos seguros. Você pode pegar um ETF de renda fixa, que são um ETF de bonds. Então, ele pega várias empresas que têm grau de investimento e são empresas que têm nota muito melhor do que Banco Sofisa, Banco BMG. Fala o nome desses banquinhos pequenos aqui do Brasil que tem CDB. Não, todos Esses estão banquinhos, começando sabe? agora, né? Esses bancos que... Tô falando que são bancos Banco ruins. de influenciadores também, cara. Tá Exatamente. aparecendo muito influenciador abrindo banco agora. Esse negócio agora. Às vezes nem é banco, às vezes é só um cartão pré-pago, ele fala que ele tem um banco, mas não é, é só um cartão pré-pago. Mas né? aí você que tá com o seu dinheiro em banco de influenciador, saiba que não é bem assim, viu? E me diz por que aí o brasileiro não tem dinheiro, tá poupando o que sobra na sua poupança, no seu custo de vida, dia a dia. E aí chega o gerente e fala assim, olha, acabou de cair os 10 mil na sua conta. Para não ficar parado, vou pôr no seu DB aqui. Ele movimenta, às vezes, sem você querer, e coloca seu dinheiro no CDB e você também esquece de olhar. E o dinheiro fica lá multiplicando, multiplicando, multiplicando. Esse é um dos principais erros que a pessoa comete hoje em dia? Sim, porque ela deixa o gerente tomar a decisão por você, né? Não quer dizer que o CDB seja um investimento ruim. Dentro das gavetas que o investidor vai colocar os seus dinheiros, o CDB pode ser uma delas, principalmente para reserva de emergência. Agora, para uma carteira de aposentadoria, não faz o menor sentido você deixar o dinheiro em CDB, né? E nisso eu tenho que concordar com o Barsi. O Barsi fala que renda fixa é perda fixa. Com certeza, você precisa ter o ganho real acima da inflação. E a renda fixa, ela no máximo, ela vai te proporcionar ali a correção da inflação com uma farpelinha a mais ali, né? Então, carteira de longo prazo, ela tem que ter uma exposição à renda variável, né, que é um investimento em empresas, seja 50%, 60%, 70%, de acordo com o seu perfil de investidor, né? E para isso os ETFs são essenciais, né, que é a forma mais fácil e segura de você se expor à renda variável. Você não tem que ficar escolhendo empresas, ações, tentando adivinhar qual é o país que vai performar melhor, não. Você monta uma carteira global e mantenha lá uma parte também na renda fixa, não tem problema. Show de bola. Agora, eu tô falando com uma pergunta um pouco mais nível intermediário, que eu imagino que é uma pessoa que já conhece um pouco de investimentos, mas eu quero traduzir para uma pessoa que não conhece, que é o nosso fundamento aqui do InvestCash. O tema da agora é a inflação. A bola da vez é a inflação. Agora eu quero poder falar um pouco sobre isso com você, porque as pessoas, quem viveu na época do Collor, deve estar sabendo um pouco mais do que é a inflação. Naquela época, Sarney. E aí, isso foi amenizado conforme a economia brasileira foi se ajustando depois desses booms aí dos presidentes que vieram corrigindo e tentando controlar a inflação, né? Mas ainda não acabou, né? Porque não quer dizer que fechou a torneira, fechou o buraco. Ainda existe inflação no Brasil. Sim. E em todos os países praticamente do mundo. Mas aqui eu quero te fazer a pergunta seguinte: como a inflação está corroendo silenciosamente seus retornos em ações de dividendos? Perfeito, Thiago. A pessoa acha que a ação sair de R$60 para 80, né, em 10 anos, que é muita coisa. Ah, não, ela me pagou dividendo e ainda valorizou de 60 para 80. E você vai observar, nos últimos 30 anos, a inflação do real foi de mais de 700%. Caraca. A do real foi de 100%. A do dólar foi de 100% em 30 anos. Então você tem a inflação no Brasil foi de 700%
e a do dólar foi de 100%. O que isso mostra pra gente? Primeiro, se você investir em dólar, o dólar multiplicou por 5. Se você investir em dólar, além do ganho que você teria com dividendo, com valorização das empresas, com tudo isso, você ainda tem o ganho cambial, que não é um ganho. É simplesmente você ancorar o teu dinheiro para ele não perder valor tão rápido como o real vai fazer você perder o seu valor. Então, se a gente pega nesse período, o dólar perdeu, sei lá, 40% do valor, o real perdeu praticamente 90%. Daqui a 10 anos, será que vai ser 99%? Entendeu? Ele vai tender a zero, né? Daqui a pouco a gente vai ver nota de R$500, já teve a nota de 200. É verdade aí, ó. Daqui a pouco a gente vai ver a nota de R$1.000, entendeu? E não vai dar conta. Eu não vejo uma perspectiva do Brasil. A política fiscal brasileira nessa atual gestão é totalmente duvidosa, né? O presidente quer baixar a Selic amarretada e ele vai fazer isso. E aconteceu a mesma coisa durante o governo da Dilma. Forçaram baixar a taxa de juros, a inflação disparou e depois a Selic disparou para 14%. A gente pode ver cenas dos melhores capítulos se repetindo novamente na economia brasileira, né? Então, não vejo perspectiva nenhuma de melhora, Thiago. Gostaria de ver... mas assim que acabar esse governo pode vir outro. O Bolsonaro teve a chance dele, né? Lógico que não foi fácil o período em que ele governou, mas o Milei mostra pra gente o que um cara de verdade bem intencionado em mudar um país consegue fazer. Em 6 meses, o Milei fez o que o Bolsonaro não conseguiu fazer em 4 anos, né? Tanto que você olha, em 6 meses, a Bolsa Argentina superou a Bolsa Brasileira em muito, superou a Bolsa Americana, tá atraindo capital estrangeiro. O cara teve com Elon Musk, o cara teve com Sam Altman, CEO do ChatGPT, o cara teve com o Mark Zuckerberg, o cara teve com o presidente dos Estados Unidos, com todo mundo, entendeu? O Milei soube trabalhar, tá resgatando a Argentina. Coisa que, infelizmente, né, não vou entrar aqui em preferência, eu não tenho político de estimação, você sabe que para mim tanto faz um como o outro, mas o Bolsonaro teve a chance e não aproveitou. Será que se vier algum pupilo dele na próxima eleição, né, será que se vier a Michelle, alguém, vai mudar alguma coisa? Infelizmente, eu acho que não, entendeu? Porque o código operacional que roda ali dentro é o mesmo. O cara fez mensalão igual o Lula, né? Mas, Nilson, o Lula é muito pior do que o Bolsonaro. Concordo, mas o outro tem que ser muito melhor, não adianta ser menos pior, entendeu? O Bolsonaro é menos pior. A gente não quer alguém menos pior. Cara, eu quero alguém como o Milei aqui no Brasil. Não que eu concorde 100% com tudo que ele faz, que ele é um cara muito maluco, né? Muito polêmico, fala coisas que... Nem tudo que ele fala eu concordo, nem tudo que ele faz eu concordo, mas situações drásticas exigem medidas drásticas. E lá ele tá cortando Que legal, custo. fala de novo essa frase aí. Situações drásticas exigem medidas drásticas. E o Milei tá fazendo isso. Tá cortando muito emprego. Muita gente que ficava só mamando ali na teta do governo, né? Cara, a máquina é gigantesca na Argentina, aqui então mais ainda, né? Vários setores, departamentos de gente que finge que está trabalhando, né? Funcionários públicos e tal. Ele mandou todo mundo para a rua. Isso teve consequências? Com certeza. Hoje, mais da metade da população da Argentina está em situação de risco alimentar. Pessoas que estão literalmente lutando para conseguir botar o pão dentro de casa. É uma situação que vai gerar muita impopularidade para ele, mas lá na frente o pessoal vai agradecer, porque os populistas, né, os peronistas e todo mundo que é a Argentina, imagina o pessoal reclamando de 12 anos de PT, imagina a Argentina com 30, 40 anos de governo populista, né, destruiu o país. E nesse período, sempre o populismo vai te dar uma cenourinha, te dar um incentivozinho ali pequeno, né, para continuar se perpetuando no poder, em detrimento de um crescimento futuro maior do seu país, né? O Milei tá fazendo o contrário. Gente, vai dar merda, esses 4 anos que eu vou estar aqui vai ser uma merda, tá? Vai ser ruim para todo mundo, é o xarope amargo que vocês vão estar tomando, a doença é grave, não tem jeito, vai ter que ser bezetacil, vai ter que ser só as pauleiras, só que isso vai refletir 5, 6 anos lá na frente. Então ele não é um cara que tá pensando de forma imediatista como os populistas, né? E lá ele já reduziu a inflação numa taxa muito maior do que a gente está conseguindo fazer por aqui, né? Então, a inflação ela é um imposto silencioso que ninguém vê, aquilo que eu te falei. O cara comprou o terreno por R$1 milhão,
passou 10 anos, o terreno tá valendo 1.750.000, ele acha que ele tá ganhando dinheiro. Na verdade, ele tem o mesmo R$1 milhão, só corrigiu a inflação. Só que as pessoas não fazem conta, o QI das pessoas é baixo, o brasileiro, ele se digitalizou antes de se tornar alfabetizado de fato. Quando eu tô falando alfabetizado, não é só saber ler e escrever. É o cara conseguir ter pensamento próprio, conseguir estudar, analisar. A maior parte dos brasileiros não consegue fazer isso, né? E aí, a gente também tem um panorama muito legal, né? Depois a gente até que você explique sobre as independências, a dependência, independência e liberdade financeira. Isso aí é muito legal. Depois eu queria que você fizesse só uma explicação rápida para eu poder te fazer a pergunta: como que investir em ETFs pode acelerar a sua independência financeira? Então, a gente, olhando para os aposentados, a gente vê uma estatística muito triste, né? Que apenas 2% dos aposentados têm entre segurança financeira e independência financeira. 98% dos aposentados estão na dependência financeira. Ou seja, dependem ou do governo, ou dos filhos, ou de amigos para conseguir chegar no final do mês, comprar o seu remédio, comprar suas coisas e não ficar endividado, tá? Então, dependência financeira, infelizmente, é o estágio em que 90% dos brasileiros estão. Quando você está endividado, fazendo giro do cartão de crédito, o que você ganha não é suficiente para cobrir os seus gastos. Por quê? Inflação, gente. A inflação é um imposto que o governo coloca no teu bolso para morder parte dos seus rendimentos, né? Todo mundo já ouviu aquilo. A gente trabalha 155 dias no ano só para pagar imposto. Além dos 155... Era abril antes, agora tem para maio já, né? Trabalha até maio para poder pagar imposto. A gente trabalha 150 dias só para pagar imposto. Aí, além dos 150 dias para pagar imposto, a gente deve trabalhar mais uns 30 só por conta da inflação. Era aquela gasolina que no início do ano estava R$ 4,90, chega no final do ano tá R$ 5,80, entendeu? São outras coisas. Então, cara, nunca vai fechar a conta. Ou você tem que ganhar muito acima do seu custo de vida, ou você vai ficar patinando sempre na dependência financeira. Então, com os ETFs, né, você conseguindo ali separar 10, 20, 30% do que você ganha e você manter a consistência de investir durante 10, 15, 20 anos, você sabe que pelo menos uma hora você vai sair dessa corrida dos ratos, né? Quem vai investir com ETF tem que ter uma visão de longo prazo. A gente não promete... Eu poderia estar multimilionário, Thiago. Multimilionário enganando as pessoas. Porque tem pessoas que eu não vou chamar de colegas, porque para mim deviam estar lá na Papuda, em Bangu 1, né? No Carandiru, nesses lugares, que é o lugar de ladrão, de estelionatário, né? Porque os caras ficam ricos o quê? Prometendo ganho rápido, te estimulando a fazer day trade, swing trade, sem contar com os que entram já em jogo do tigrinho, essas coisas, né? Jogo do tigrinho, Nilson? Sim. Cara, Felipe Neto promoveu o jogo do tigrinho, é a Blaze, entendeu? Quantos influenciadores grandes promoveram a Blaze, entendeu? Sabendo contratualmente que é o seguinte, Nilson, você vai promover aqui essa caixa de aposta, 95% das pessoas vão perder, tá? E do dinheiro que elas perdem, 30% é seu. Você dormiria tranquilo? E é um lastro assim, né? Porque a pessoa ela entra pelo link do story que ele tá postando, né? Eu já vi isso acontecer. Tem um tracking. Olha aqui, ó, vou lá, vou colocar meus R$50. Gente, joguei 5 vezes, já caí aqui, fiz R$70. Isso foi em 5 jogadas, pessoal. Quer entrar aqui? E aí eles suavizam a promessa, dizendo assim, mas isso aqui é um jogo para maior, tá bom? Clica aqui e entra. E aí ele faz a simulação, ganhando dinheiro. Sim. E aí, vídeo aquilo, é um vídeo, não é, ele não tá jogando. É um vídeo. A influenciadora fez isso, era um vídeo, né? E apareceu o CapCut no final ainda, entendeu? Então, tipo assim, você dormiria tranquilo sabendo que você tá estimulando uma pessoa a fazer algo que ela tem só 5% de chance de ganhar, se for tudo isso, tá? Uhum. E que é um saco sem fundo e que de todo o dinheiro que esse pessoal perder, 30% é seu. Você tá ganhando em cima do dinheiro das pessoas que estão cometendo suicídio, das pessoas que estão acabando com o casamento, do monte de coisa. Então, esses caras são vermes. E aí você transfere isso para day trade, é a mesma coisa. Porque 95%, se você vê estudos da Fundação Getúlio Vargas, vão perder dinheiro com day trade. Nem 3% chegam no terceiro ano de day trade, tá?
E dos 3% que conseguem sobreviver 3 anos no mercado fazendo day trade, a maioria deles vai empatar. Não vai ter nem lucro, entendeu? E aí 1% vai ter lucro, vai caralhar de ganhar dinheiro, mas aí a exceção é exemplo do burro, né? Você pega um negócio que só 1% das pessoas fazem que dá certo, então joga na Mega Sena, né? Porque é praticamente a mesma coisa. Então é muito complicado, Thiago. Você ser ético nesse mercado é isso. Você vai ter menos seguidor, né? Vê aqui o vídeo dos caras grandes aí, o cara posta um vídeo, tem 100 mil visualizações. Os nossos aqui tem poucos, por quê? Ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer o xarope amargo, né? Eles querem o caminho mais rápido, né? E É. o jogo Tigrinho, anteriormente no Brasil, acho que isso acabou em 2017, que era as pirâmides financeiras. Elas estão em menor quantidade hoje, mas apareceu, né? Era a época que o Acre, inclusive, foi movimentado lá financeiramente. Sim. Muita gente perdeu dinheiro com pirâmide financeira. Boi gordo, essas Boi coisas. gordo, né? Telex Free, e aí Telex, vai. E era a época que a pessoa estava fazendo as construções de oportunidade via pirâmide financeira. E agora não, né? Agora é o jogo do tigrinho. O brasileiro sempre está se envolvendo nas furadas da vida, né? Como pode, né? E quando vai para investir, ele quer reproduzir o mesmo comportamento de ganho rápido. Mas aí, quando a gente fala disso, né? O Família Investidora, ele existe desde quando? Desde 2021. Desde 2021. 2021, nós estamos falando de um... Nós estamos aí 3 aninhos 3 aí. anos chegando aí a Família Investidora. E nós colocamos uma promessa, uma mensagem muito drástica, que inclusive já foi criticada por grandes influenciadores de finanças, que é colocar dinheiro só em ETF. É burro, né? Como foi a fala que você compartilhou? Vamos dizer aí que o cara falou que quem tem uma carteira só com ETF está fazendo cagada. Fazendo cagada. Se for Olha isso pra aqui. escrever literalmente, é isso que ele falou. Ele colocou essa tonalização, por quê? O cara já quer falar dos 4 quadrantes, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu queria te fazer uma pergunta muito sincera, porque nós defendemos ETFs de forma, né, só investir em ETF para crescimento de patrimônio. Porque os ETFs são considerados a revolução dos investimentos modernos. Primeiro, pelo custo ultra baixo, tá? Se você pegar os fundos imobiliários, por exemplo, eles têm taxas de administração que são de 6 a 60 vezes mais caras do que um ETF. Segundo, pela inteligência que tem por trás do ETF. Os ETFs, eles são carteiras prontas, então você não precisa ficar escolhendo ações, nem tentando descobrir ali se Índia vai ser o país que vai prosperar mais, ou China, qual que vai ter o maior crescimento econômico. E com ETF você consegue investir em todos esses quadrantes que os influenciadores falam, né? Então, se você quer ter uma alocação em renda fixa, você consegue ter ETFs de renda fixa que vão investir em bonds, em treasuries no mundo inteiro e vão te trazer um ganho real acima da inflação em moeda forte, muito superior ao que você conseguiria investindo, por exemplo, aqui no Brasil na renda fixa. Se você quer dividendo mensalmente, você tem ETF que paga dividendo todo mês. Então, imagina que, da mesma forma que o smartphone revolucionou e hoje tudo é em cima do smartphone, no mercado financeiro, tudo roda em cima de ETF, entendeu? Você pode ter ETF de criptomoeda, ETF de setores. Não é o melhor caminho, ou você não deveria apenas montar uma carteira, né, selecionando ETFs de setores aleatórios. Eu quero ETF de metaverso, de Índia, né? Como os caras aí ensinam que você deva fazer. Até porque metaverso, pelo jeito, já não tá mais rodando, né? Eu acho que vai ser projeto aí pra 20 anos. Metaverso e o tal dos... Lembra qual é o nome daqueles... Aquela sigla, aquelas artes que era... Meu Deus, agora... NFT. NFT. Não, ó, não confunda ETF com NFT, por favor. Isso aí. Então, os ETFs, eles são uma revolução que vem desde 1976, né? Quando o John Bogle funda a Vanguard, né? Primeiro cria os fundos mútuos de índice e depois ele cria os fundos negociados em bolsa, ele revolucionou o mercado. E praticamente 50 anos depois, né, em 2024, a gente alcançou um marco histórico de que hoje, no mundo, existem mais pessoas investindo em fundos passivos, que é o que o John Bogle criou, do que fundos ativos. Os fundos ativos são aqueles que tentam escolher ações achando que vai ter uma performance maior do que os fundos passivos, né? E os fundos passivos são aqueles que compram o mercado inteiro, né? Então, compram o mercado de emergente inteiro, o mercado americano inteiro, o mercado global inteiro. Pela primeira vez na história, mais gente está investindo assim.
E aí, chegamos ao fim desse episódio, mas eu quero deixar para você a última pergunta, a saideira, aquela que você vai responder de forma categórica, porque as pessoas viram e mexem, vem evento, vai evento, as pessoas ainda perguntam sobre isso. E a gente falou muito sobre questões de inflação, como que ela corrói o seu investimento em fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, gente, lembrando aqui, não é vilão. Só é momento certo de investimento, né? A gente está falando sobre acumulação, aí o fundo imobiliário já está contra. Mas quando você está no fase 3, né? Então, deixa muito bem claro, fase 3 é a fase de realmente o pinga-pinga ser importante para você. Mas nesse momento, nós estamos falando sobre acumulação, crescimento de patrimônio. Família é isso, família quer esse patrimônio. Mas aí tem aquela questão que a palavrinha que o brasileiro teme, que é taxas, impostos, né? Como taxas e impostos podem devorar os seus ganhos em investimentos como fundo imobiliário, como ação, coisas que todo mundo está na carteira. E como que o ETF desvia disso? Perfeito, Thiago. O fundo imobiliário, por exemplo, se você resolve vender porque não faz mais sentido para você, você começou usando fundo imobiliário na fase de acumulação, você vai pagar 20% de ganho de capital, que é um imposto muito maior do que você teria com ETFs, né? Óbvio, ganho de capital. Se a sua carteira de fundo imobiliário está no prejuízo, como a da maioria das pessoas que me procuram está, você vai vender seus fundos imobiliários, vai amargar aquele prejuízo e não tem imposto a pagar. Só que se a sua carteira estiver no azul, aí você vai pagar 20%. É o mesmo imposto que incide em cima de day trade, por exemplo. Segundo, reforma tributária. Gestão passada. Paulo Guedes. OCDE. Brasil ingressando dentro de uma organização mundial de comércio. Entrou o IVA. Qual o segundo passo? O que é o IVA? É o imposto... é uma forma de você calcular o imposto que o Brasil adotou, que já é utilizado por Portugal e todos os outros países integrantes da OCDE. E o Brasil vai ter o maior, ou tem já o maior IVA do mundo, né? Qual é o segundo passo? Taxar dividendos e proventos dos fundos imobiliários, tá? Então, a partir do momento que você tem a tua carteirinha lá do cabeça branca, lá, banco, telecom, saneamento, tananã, 15% dos dividendos que vão cair na sua conta anualmente vão ser tributados. Carteira de fundo imobiliário, 15% será tributado. Isso já está avisado. Então, isso iguala todo mundo, não vai fazer diferença. Porque um ETF de distribuição irlandês também vai comer 15% dos seus impostos sobre dividendos. Então, acabou. Vai ficar tudo igual. Uhum. Não importa você investir em fundo imobiliário, ação ou ETF, todo mundo vai pagar 15% de imposto sobre dividendos. Só que ação e fundo imobiliário cresce, né? Você está ouvindo o áudio lá no WhatsApp em 1x, né? Imagina o 8x. Os ETFs crescem numa taxa, pelo menos o 2x ali, né? 2 a 3x, mais do que os outros. Então, é aquela história que eu canso de repetir aqui. Investindo em ETF, você vai chegar lá no final com um patrimônio de R$500 mil. Investindo em ação e fundo imobiliário, você teria pelo menos a metade, 250 mil. Né? E você sabe que a tua renda é proporcional ao teu patrimônio. Você passar 10 anos tirando dinheiro do bolso, chegar a 250 mil, tua renda vai ser uma. Tu passar 10 anos, o mesmo dinheiro sair do seu bolso, chegar a 500 mil, teu patrimônio vai ser pelo menos o dobro. A tua renda passiva vai ser pelo menos o dobro do que você teria com um patrimônio de 250 mil. Né? Então, infelizmente, a maior parte das pessoas vai descobrir isso tarde demais. E aí, já era. Vão se arrepender. Até lá, o nosso perfil já está com 1 milhão de seguidores, nosso canal já cresceu, a gente já vai ter tomado uns 5, 6 processos, não tem problema, porque a gente ganha dinheiro também para poder falar a verdade, não ter rabo preso, dormir de consciência tranquilo, alertar as pessoas. Se tiver um ou outro processo no meio do caminho, tá bonito, é o preço que a gente paga por falar a verdade, por cutucar o vespeiro, porque a gente quer que as famílias prosperem. A gente não vai trazer aqui informação mentirosa, falaciosa, nem omitir certas coisas com medo de, não, se eu falar isso aqui, eu vou estar prejudicando aquele 171 ali ou aquele ali que construiu a carreira em cima disso. Eu não tenho medo de falar. Eu falei que era a última pergunta, mas eu quero pôr mais uma pergunta. Acho que essa é a saideira de fato, porque nós somos campeões. O Brasil foi campeão no mês passado, gente. Vamos comemorar. Só que não, infelizmente. O real foi a moeda que mais perdeu valor no último mês. Ou seja, gente, o mundo como o mundo é concebido... Até o peso. Até o peso
valorizou mais que o real, ou melhor, perdeu menos que o real. O real é a moeda que mais perdeu valor no último mês. E você achando que você tá bem aí, né? Não, a gente é bicampeão, porque além de ter Bicampeão? a pior moeda, ainda a pior bolsa do mundo em A pior 2024. bolsa do mundo. E aí eu te faço a pergunta categórica pra gente poder... Explica da forma mais descomplicada e simples, porque a pessoa não tá enxergando isso. Se ela pesquisar um pouco, ela vai encontrar essa informação, coisa que talvez ela não estava sabendo. Mas o real foi a moeda que mais perdeu valor no último mês. E você falou nos últimos meses, está sendo aí um dos top 5 moedas que mais perde valor. Por que investir no exterior faz com que a pessoa saia desse jogo, ou ela perca menos dinheiro, ou até possa ganhar mais? Porque a nossa inflação sempre vai ser maior do que a inflação americana. A gente viu que nos últimos 30 anos nossa inflação foi de 700% e a dos Estados Unidos foi de 100%. Ah, Nilson, mas comprar dólar nesse patamar de 5,40, 5,50 é interessante? Sim. Se você ficou ouvindo os deseducadores financeiros falando que o dólar ia a 4,30, 4,20 e não comprou ele a 4,80 porque caiu nessa mentira, nessa narrativa de que o dólar ia lá para baixo, né, você perdeu uma excelente oportunidade. Não significa que é tarde demais. Com o dólar a 5,40, 5,50, pense o seguinte, até 2030, potencialmente ele vai estar pelo menos R$ 6,00, 6,50. Então ele ainda está barato. E pense o seguinte, você não está comprando dólar, você está comprando participação em condomínios de empresas, que vão te pagar dividendos e que vão ter suas cotas valorizadas. Então imagina que para cada $1 que você compra agora a 5,50, que seja, daqui a 10 anos você vai ter $2, ou seja, vai ter dobrado o seu capital, né, daqui a 10 anos, e possivelmente daqui a 10 anos esse dólar vai estar pelo menos 6,50, R$ 1 a mais. Estou sendo bem conservador, porque se você pega as décadas, 94 a 2004, 2004 a 2014, 2014 a 2024, pelo menos em cada década dessa o dólar subiu 1,50, né? Então em patamares de hoje a gente estaria falando aí de um dólar praticamente a R$7 em 2034. Tá? Então pensa nisso, quando você olhar para o dólar e falar assim, aquele viés da ancoragem vier, não, eu não consigo comprar dólar a 5,50 porque ele estava 4,80, eu acho que o preço justo do dólar era 4,80. Pensa que o preço justo do dólar é R$7 e que ele está na promoção. Está na promoção. Que resposta categórica. Gente, foi mais de 1 hora de conversa aqui, não foi não? Isso foi. Espero que você tenha acompanhado do final, porque eu fiz questão Bota de... hashtag cheguei no fim. Coloca pra gente, por favor. Vamos ver quem chegou no fim, né? Vamos colocar hashtag cheguei no fim, pra gente poder se sentir mais íntimo das pessoas que estão usufruindo informação de qualidade, informação que faz questão de pincelar ao longo da temporada os principais comentários, as principais perguntas, e que faz com que a gente encerre com chave de ouro esse podcast. Quero agradecer você novamente aí para essa jornada de muito conhecimento, e também a você que está acompanhando o Família Investcast, que nós fizemos questão de passear nesse movimento aqui, de falar sobre brasileiros que estão fora do Brasil, trabalhando, né, no exterior, e como que eles podem ajudar aí a aumentar seu patrimônio, investir em ETFs. Falamos também como que você consegue criar um plano para você poder começar a investir no exterior. Então, essa temporada foi dedicada a vocês que querem se proteger da inflação, pelo menos blindar. Vocês também que querem tirar seu dinheiro de investimentos que não estão rendendo muito bem. Então, fiz questão de repassar para o Nilson as principais perguntas, os principais... diria as críticas, eu transformei em perguntas. Então quero que você aqui sinta-se agraciado e principalmente retribuição. É muito legal, a gente quer saber, curtindo esse vídeo, curtindo esse podcast, compartilhando com a pessoa que está com investimento ainda no Brasil, e nosso canal que está crescendo cada vez mais, Nilson. Deixa você finalizar aí fazendo o CTA para a pessoa seguir o canal. Pessoal, então quero agradecer aqui mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar o nosso canal, de sempre acompanhar a gente no Instagram, nilsondias.oficial, abrir os nossos stories, a gente está sempre fazendo caixinha de pergunta lá, e é um prazer estar com vocês aqui. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Então, curte, comenta, compartilha, principalmente. E esse foi mais um Família Investcast. Com muito prazer, encerro esse podcast. Até a próxima temporada, Nilson. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.